Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22 de novembro, nós vamos meditar de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do livro de Romanos, né? Então, o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa epístola aos Romanos, e nós vamos ver o amor dele por esta igreja, né? Ele tinha um nome judeu dele, de Saulo, então por isso que muitas vezes, mesmo depois da conversão dele, da transformação dele de Saulo, antiga criatura, para Paulo, você vê em alguns momentos se falar dele, né, a respeito de Saulo, porque era o nome dele judeu. E aí nós vamos ver que ele tinha uma educação, né, muito refinada. O apóstolo Paulo, ele era culto, e essa educação estava disponível, né, e era ministrada aí pelo mestre Gamaliel. A gente vê falamos dele em Atos capítulo 22:3, né? A gente fala desse mestre que passa toda esse ensino, né, esse dom, essa profundidade, né, que a gente vê Paulo caminhando aí. E aí nós vamos ver que o próprio nome, né, Romanos, é aí a igreja que está em Roma, que é fruto aí do ministério de Paulo. E Paulo está em prisão domiciliar. Nós vimos isso no finalzinho de Atos, que ele esteve em prisão domiciliar em Roma, e isso não impediu ele de exercer o ministério dele, né? Numa casa alugada por ele próprio, ele recebia pessoas, ele estava ali sob a guarda dos romanos, e ele tinha esse livre acesso aos irmãos, né? Então ele vai nutrir este amor muito grande pela igreja de Roma. Nós vamos ver isso no primeiro capítulo de Romanos, né? E aí nós vamos ver que ele vai escrever esta carta não nesse período que ele está em Roma. Ele vai escrever esta carta aos Romanos quando ele está lá em Corinto, né? Depois ali na sua terceira viagem missionária. Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado, né? E aí ele vai contar um pouquinho da trajetória de Jesus, ele vai falar a respeito do Filho de Deus, né, da descendência de Davi, que ele deixa muito claro, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição de mortos, né, a saber, do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem viemos a receber a graça. Então, Paulo aqui no primeiro capítulo, ele já traz esse resumo do ministério de Jesus, né, e do seguimento dado através de Jesus. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamado para ser de santo, graça a vós outro, paz, da parte do nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele expressa esse amor aos romanos. Olha só, primeiramente dou graça ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meio ao Espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça uma boa ocasião de visitar-vos, porquanto muito desejo ser
ver a vós, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmado, né? Então ele mostra aqui esse amor, né, e essa intercessão constante que ele tem pelos irmãos em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela pelo evangelho da fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé, né? Então ele faz menção aqui ao profeta Abacuque, lá no capítulo 2, versículo 4. E aí nós vamos ver que ele vai falar um pouquinho sobre a idolatria e a depravação dos homens. Olha só o que ele diz. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus são assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente que reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecidos, dando a eles um coração insensato. Olha o que Paulo diz nesse versículo, do 18 ao 21. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha que advertência, não é? Que cuidado que devemos ter. Isso aconteceu lá em Roma. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves quadrúpedes e répteis. Por isso Deus, sabe o que Deus fez? Tais homens entregou à imundícia pelas suas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar de Deus. Ou seja, o homem se tornou tão culto, tão admirado, tão, que passou a adorar a si próprio ao invés de adorar ao Criador. E aí, ele diz que por causa disso, Deus entregou as suas paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas. Por outro lado, contrário à natureza. Semelhantemente, isso não foi só com as mulheres, não. Olha só o que aconteceu com os homens. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo merecida punição pelo seu erro. É a palavra de Deus. Quer coisa mais clara do que Paulo fala aqui aos romanos? E aí nós vamos ver que ele vai falar que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo infamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus,
insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. E o pior, sem misericórdia. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Romanos capítulo 1 traz um panorama. Será que só naquela época? Hoje vemos claramente isso aqui em nosso mundo atual. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha o que Paulo está falando, que existe aqueles que praticam e aqueles que consentem praticar aquela prática. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que são iguais. Olha que coisa mais séria Paulo nos ensina no primeiro capítulo de Romanos. Coisas muito claras e visíveis daquilo que vivemos no dia de hoje. No capítulo 2, ele fala também que os judeus também são culpados, tanto quanto os gentios. Ou seja, a raça humana está pervertido. Ali, Paulo diz que tanto o gentio quanto os judeus são indesculpáveis. Não há quem escape desse cenário que ele retrata aqui. E aí nós vamos ver que Paulo responde às objeções no capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Porque o judeu se escondia atrás da circuncisão, como dizendo, nós temos aliança com Deus. E aí Paulo diz muito sobre o aspecto, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ou seja, Deus chamou você primeiro para influenciar o mundo. E aí ele diz, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas suas palavras, venham a vencer quando forem julgados. Mas se a nossa injustiça traz um lume da justiça de Deus, que diremos? Portanto, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Olha o que Paulo diz. Quantas pessoas olham para as circunstâncias que vivemos hoje e diz isso aqui? Ah, Deus é injusto. Se existe Deus, por que acontece isso? Se existe Deus, por que acontece aquilo? Paulo responde, isto é fruto da própria injustiça, de tudo aquilo que a humanidade semeou. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isto é um princípio que não pode ser mudado, até mesmo pela bondade de Deus. E muitas vezes esquecemos. Hoje vivemos fruto do que a humanidade semeou. Paulo já alertava isso à igreja de Roma. Todos os homens sem condição são pecadores. Ele vai falar isso aqui. O que inclui isso, não é? Não há temor de Deus diante dos seus olhos, né? Ou seja, a humanidade está fora deste temor. E aí, os judeus, ele não vai constituir uma exceção, né? Eu quero que você leia, porque no capítulo 4 ele vai falar de Abraão justificado pela fé. Então não deixe de ler esses 4 primeiros capítulos, não tem condições de absorvermos essa profundidade nesses poucos momentos, mas eu acredito que se você se debruça pela palavra de Deus, o Espírito Santo traz revelação ao teu coração. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida. Pedimos que o teu Espírito Santo nos mostre e nos conduza a toda a verdade. Colocamos diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.